quando a doutora Isabel me pediu para preparar este curso, foi focado numa coisa muito mediática, que é aquele discurso que o Papa Francisco fez aos bispos portugueses o ano passado, em setembro, na visita ad limina, portanto, a visita ad limina apostolar, ou seja, a visita que os bispos fazem a Roma, periodicamente, não é? A visita ad limina é no fundo isto. A cada conferência episcopal vai ao túmulo de Pedro, reza lá, está com o Papa e está com os diversos dicastérios, com os diversos organismos da Santa Sé. Ora, isto é uma coisa que acontece, não sei, 10 dias, 12 dias, que demora a visita. Lá. Mas ela é antecedida de uma preparação muito apertada, que começa por um questionário que a Santa Sé manda às revestas dioceses. Esse questionário depois dá origem a um relatório. Eu já tive, por mercê de outras tarefas, tive da diocese que tratar disso, é assim uma coisa de 500, 600 páginas. 600 páginas. E nós tínhamos aquela ideia que mandávamos aquilo para Roma e estava o assunto arrumado. Mas não, ele lá leem aquilo mesmo. E uma das coisas que o Papa Francisco disse nesse discurso, que é assim um discurso final, não é? Aos bispos, é uma coisa de 2 páginas ou 3, não é assim uma coisa por aí além, é cuidado, porque a catequese não está a funcionar. Todas as dioceses dão nota de que há qualquer coisa que não corre bem, quer dizer, a catequese não funciona. Tendes 10 anos, tendes recursos para os 10 anos, mas não funciona. E, como isto foi dito pelo Papa Francisco, teve uma amplitude muito grande. Mas em 2007, o Papa Bento XVI disse a mesma coisa, só que ninguém lhe ligou. Como também em 2010, aqui no Porto, na Eucaristia dos Aliados, no dia 14 de maio, ele disse: quanto tempo perdido. O Papa Bento XVI. Só que o Papa Bento XVI tinha aquele Papa tímido, assim meio coisa, e tinha essa ideia de que ele era assim um indivíduo de outro mundo, não, ninguém lhe ligava. Mas ele, pelo menos a nós, Portugal, disse-nos isso 2 vezes. Da catequese em específico, outro da pastoral em geral. Quanto tempo perdido. O Papa, em 2015, o Papa Francisco diz isso, mas nem o Papa Francisco, nem o Papa Bento XVI disseram uma novidade. Isso já é, digamos assim, constante nas preocupações daqueles que se preocupam com estas coisas da catequese. Em 97, em 15 de agosto de 97, portanto, foi publicado em 15 de agosto de 97 este documento. Isto chama-se Diretório-Geral da Catequese, mas quando se fala em catequese, sobretudo nós, no nosso contexto eclesial, pensamos uma coisa para crianças. Bom, crianças e adolescentes. Temos que mudar isto. Catequese é para adultos. Não é para adultos. Bem, também podem ser adultos. E se serem catequese, se Deus quiser, deixarão de ser. Conversão. A catequese é para adultos. Para adultos. A catequese para crianças é exceção. Dizeis vós, e então as crianças não se convertiam, não eram também batizadas? Sim. Já desde o escrito apostólico dá a notícia de que converteu-se fulano e com ele toda a sua família. Mas é a conversão de uma família, de um ambiente. Só se pode falar em catequese de infância e adolescência quando a parte de cima, os mais adultos, estão convertidos. Senão isso não funciona. Isto é um ponto a ser. O que eu digo, nada é intocável. Eu até agradecia que trocássemos impressões. Então, onde é que está o problema? Nós temos recursos. Os nossos materiais são bons, se calhar, estou-me a referir aos 10 anos. São bons, se calhar, até demais. Aquelas introduções têm material. Eu acho que o indivíduo que leia... Os colegas que fazem 10 anos de catequese, quer dizer, que passam os 10 volumes,
Se lerem minimamente as introduções, para começar têm que gastar muito tempo. Segundo, ficam com uma formação teológica muito interessante mesmo, quer dizer, não ficamos com os rudimentos, ficamos com uma formação teológica muito interessante. Há qualquer coisa que não corre, há qualquer coisa que não anda bem. E há duas coisas que, a meu ver, isto é a minha perspectiva, há duas coisas que, a meu ver, estão mal. Primeiro, o conceito de ensino. Nós temos uma coisa que achamos que é clássica, mas que é muito recente, que é a catequese por anos. A vida não se organiza por os dos 6, os dos 7, os dos 12, os dos 14. Pensem lá quando juntávamos lá em casa os irmãos, os primos, os tios, os sobrinhos. Os que têm 2 e 3 anos brincam aqui. Os que têm 5 anos brincam aqui. É assim que funciona. Ou é as crianças, os adolescentes, os jovens mais maduros. Ou seja, é por grupos largos. Esta coisa de 1 ano, uma idade, 1 ano, é uma coisa da escola industrial. Não é da escola industrial, aquela escola que preparava os técnicos, a escola da industrialização, assim é que é. Porque a escola industrial, pelo menos para mim, soa-me aqueles cursos que havia até os anos 70 de formar técnicos para as empresas, não é? Continuando. A organização industrial da escola é que fez isto assim em série. E deu-nos a sensação de que funcionou muito bem. E funciona. Funciona muito bem para ensinar algumas matérias. Agora, como é que se diz? Para desenvolver algumas competências. Para a fé, não sei se funciona bem. Eu acho que não. Então, vamos fechar e botar fora? É evidente que não. Aliás, nós mesmo a nível da Conferência Episcopal Portuguesa, e vocês aqui no Porto, já antes com a catequese intergeracional, temos visto que temos é que ampliar digamos assim, o modo de fazer catequese envolvendo as diversas gerações. E o melhor recurso para começar a envolver as diversas gerações são aquelas gerações que já estão ligadas por laços afetivos muito fortes, que é pais e filhos. Daí a catequese familiar. A catequese familiar, a catequese intergeracional, são passos para chegar ao que a catequese tem que ser, que é a catequese da comunidade. Ponto. Catequese da comunidade. Isto, uma crença que me parece que está assim um bocado a atrofiar-nos um bocado as ideias. Segundo, nós estamos a pôr muito foco na família. Muito foco na família. A família. Claro que a família como lugar educativo é insubstituível. Ponto. O melhor local para educar na fé... Não é esta? Ok. O melhor local para educar na fé é na comunidade. Espera aí. Como é que tu dizes que a família é o melhor local educativo e depois dizes-me que o melhor local para educar na fé é a comunidade? E esta aparente contradição tem-nos confundido muito. Qual é a melhor família para educar na fé? É uma família cristã. O que é uma família cristã? O que é uma família cristã? O que é uma família cristã? Uma comunidade. Sim, também as não cristãs são. O que é que distingue, ou seja, que traços se deve verificar para que numa situação possamos dizer esta é uma família cristã? Que também é uma revista muito interessante, a Família Cristã. Isto é um pescado-olhos à editora Paulos. É que pratica? O que é? Se reúnem para partilhar, para ouvir a palavra. Pratica na comunidade. Reúne, reza, pratica na comunidade, vai à Eucaristia. Até pode servir a sua comunidade.
Sim, a fase de sermos adultos na fé implica um compromisso. Seja ele qual for, tem que haver um compromissozinho sempre. Compromissozinho quer dizer, porque às vezes não temos tempo, nem para, mas tem que haver. Mais alguém quer dar uma dica? Mas de facto, uma família cristã é cristã porque reza e porque está na comunidade. A família cristã leva a comunidade, faz parte da comunidade. Portanto, vamos abandonar a crença, porque é uma crença errada, de que, se as famílias fossem cristãs, isto estava tudo resolvido. Não é as famílias que têm que ser cristãs, é a comunidade que tem que ser cristã. E nós temos que ser suficientemente inteligentes e criativos para que integremos as famílias na comunidade. Isto é que tem que acontecer. Porque isto do cristianismo funcionou muito bem na época do catecumenado, até o século IV, V, assim, às pessoas têm cá um bocado. E nessa altura, os cristãos eram batizados e eram filhos de pais pagãos. Então, o século II, o século III era tudo assim. Aliás, não sei se sabem, mas os pais de Jesus Cristo não eram cristãos. Estamos a ver a história, não é? Aquela coisa que a gente tem, e se fossem os pais cristãos é que isto se resolvia. Não é verdade. Melhor, é verdade, claro, mas eles são cristãos na medida em que se inserem na comunidade. Logo, um processo educativo da fé tem como principal recurso a comunidade cristã. Estamos a ver isto? Quando vamos pensar um processo educativo na fé, eu refiro-me à catequese, porque há outros, estou-me a lembrar da MRC, Escola Católica, isso aí levar-nos-ia para outras conversas. Se quiser, depois podemos também partilhar algo sobre isso. Mas catequese é a educação específica da fé, que leva à conversão, que leva ao discipulado, que leva a uma identificação existencial com o Senhor Jesus. Para isto, é preciso uma comunidade. E a comunidade cristã é o melhor recurso. Vírgula. É o único recurso. Se não, reparei, eu educo na fé na medida em que coloco a pessoa, por exemplo, em contacto com a palavra de Deus, como dizia o nosso colega ali ao fundo, o Manuel. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, sem a comunidade, não me diz o que devia dizer. Eu leio a Bíblia toda. Sei o que é que os personagens bíblicos fizeram. Posso até saber onde é que andaram. Sei o que é que Jesus Cristo fez. Sei o que é que Jesus Cristo disse. Sei o que é que os outros disseram sobre ele. Mas só pela Bíblia eu não sei que Jesus Cristo é o Messias e o meu Salvador. Isso é-me dito, é-me transmitido, melhor dizendo, para usar a palavra exata, pela comunidade onde eu me insiro e onde a narrativa bíblica me dá sentido para a vida. Estão-me a fazer entender? Porque senão podemos cair num biblicismo. Claro, até agradeço, não tenho que falar sempre muito. Mas a comunidade começa aonde? A comunidade é o conjunto daqueles que celebram, vivem e partilham a sua fé. E isso começa aonde? Não é na família? Ou acaba. Mas a questão é exatamente essa. Agora imagina, pode não começar na família e muitas vezes não começa. A base mais importante ainda. Ponto. Não é. É a comunidade. Essa questão que o senhor está a colocar é uma questão muito interessante porque nós temos essa... Nós vivemos na Igreja Católica uma mudança de época muito grande. Nós não nos demos muito bem com a modernidade. Não nos demos. Porque são formas de pensar, formas de entender o homem e o mundo, não digo contrárias, mas um bocadinho diferentes. E nesse sentido, à medida que o mundo ia seguindo o seu caminho, nós fomos-nos entrincheirando na família cristã. Entrincheirando neste sentido. Estamos aqui numa atitude de defesa ou para reconquistar o território. Mas neste momento, por esta Europa fora, a maior parte do território já não é católico, já não é cristão. Já em 1948, vejam aí, há tempo que isto já vai, em França, com em 48, depois em 50, publicou-se um livro que é
que é o título do livro é em forma de pergunta. França, território de missão? Em 48. França, território de missão? Precisamente para alertar para esta questão. Só que os recursos para a fé totais não existem na família. Na família, a menos que o senhor tenha lá um irmão ou um sobrinho padre, não celebram a Eucaristia. Não vivem a caridade para com os outros, organizada. Não tem grupo de oração latos. O casal não tem outros iguais com quem pode partilhar as suas dúvidas e o seu crescimento. Estão-me a fazer entender. Portanto, o recurso para a fé total está na comunidade. Por exemplo, como é que ele se chama? Cristo Fidelis Lais. Portanto, o documento do João Paulo II sobre os leigos tem uma definição de paróquia que parte da família, precisamente, que é a paróquia é a casa de Deus no meio da casa dos homens. É a casa dos homens. Portanto, a paróquia como uma casa, o edifício, que está no meio dos outros. Mas é exatamente a junção destas células, destas pequenas células. A isto acresce que se você viver a fé apenas na família nuclear, pai, mãe, filhos, quando muito ter o sogro, ou o pai em casa, e a grande comunidade que é a celebração do domingo, só com estes polos, a malta não se aguenta. Nós se calhar, catequistas, não temos consciência disto. Porque nós somos catequistas, se calhar até temos outros compromissos na paróquia e tudo mais, e nós temos estruturas intermédias, mais amplas que a família e mais pequenas do que a grande comunidade que é a Assembleia de Domingo, que é a paróquia por excelência. Então nós conseguimos fazer a articulação e a leitura da vida e das variáveis. Agora, só família e domingo, a gente não se aguenta. Não chega. Precisamos desta coisa do meio, que no fundo é aquilo que Jesus Cristo já fazia. Jesus Cristo pregava à multidão, mas depois explicava demoradamente aos discípulos. Estamos a ver a história? Porque não é possível. Não é possível. Quer dizer, não é possível, isto é, eu tenho que ser mais claro. Porque uma coisa é, imagina, eu vou à Eucaristia, não é? E bem, a gente participa, o seu padre faz homilia, tudo muito bem. Mas há coisas minhas, da minha vida pessoal, do momento que eu estou agora a viver, a minha família, que eu preciso de compreender aquilo à minha imagem, direcionada para mim. E aí tenho que ter um grupo pequeno. E esses grupos pequenos têm tido muito bom resultado, até pela função de socialização. Estou-me a lembrar, por exemplo, das equipas de casais. Estou-me a lembrar, por exemplo, das catequeses intergeracionais, uma outra experiência, que as pessoas gostam muito, até porque se encontram entre si, fazem festa, celebram, partilham, não têm que andar a falar de Jesus Cristo do primeiro ao último momento. Mas fazem uma coisa mais interessante, que é, não falam de Jesus Cristo, mas vivem em ambiente cristão. Em ambiente cristão, daí que, por exemplo, na Europa, quem está a re-evangelizar, ou seja, quem está a conseguir... Nós nas paróquias, a consciência que temos é que cada vez se perde gente. Mas nos novos movimentos eclesiais, eles aumentam. Novos movimentos eclesiais é focolares, comunhão de libertação, carismáticos, esses novos movimentos, esses aumentam. Porquê? Porque têm aquilo que as comunidades tendem a perder, comunidades paroquiais tendem a perder, tem uma grande socialização entre eles. Não há anonimato. Por isso é que espero que perceba o que é que eu quero dizer quando digo que a família só não. E quando nós temos este tipo de socialização na comunidade, seja comunidade territorial, seja comunidade de afeto, uma coisa é, eu moro na paróquia X e celebro e vivo na paróquia Y, porque nós, hoje compramos casa não é onde a gente quer, não é mais barato, onde dá jeito, aquela coisa. Mas depois também entrar no carro
Para ir à missa, tanto anda 5 minutos como 15. E em 10 minutos vai-se de uma paróquia a outra quanto à facilidade. A paróquia de residência não tem que ser a paróquia de pertença. Mas, além de eu pertencer à comunidade paroquial, muitos pertencem também a um movimento. E essa socialização, digamos assim, tem dado muito bom resultado. O que nos permite, então, integrar pessoas que, vindo de ambientes de famílias não católicas, no sentido de, podem dizer que são todos, se responderem ao Instituto Nacional de Estatística, dizem que são católicos. Mas na prática não são, não é? E então, não tendo eles os recursos, a comunidade acolhe-os e dá-lhes esses recursos. Por isso é que a estratégia da catequese familiar é, por ocasião da catequese dos filhos, já que há este hábito de inscrever na escola primária, inscrever na catequese, ou todas as criancinhas, ou melhor, todas as famílias, todas, entenda-se, não é? Querem que a criança faça a primeira comunhão. Há um movimento, há um hábito, há uma coisa que temos que aproveitar, chamemos-lhe o que quisermos. Então, ok, já vens cá. Agora vamos mostrar a ti e aos teus pais o que é a Igreja. E depois, se quiseres, ficas. É esse o movimento que nós estamos que se está a fazer. Não sei se fui claro naquilo que eu pensava. Ok. Deixa só meter um bocado de água porque... A isto acresce também que o processo de educação da fé e refletir sobre eles é uma coisa muito dolorosa. Eu nunca me esqueço uma conversa que tive com um sujeito que caiu em desgraça, não é? Agora é bispo de Zamora e que era meu professor de pedagogia diferencial, Gregório Martínez Sacristano. Ele na altura era o responsável da catequese da Diocese de Madrid, onde eu estudava, e era nosso professor. E ali no final do tempo que eu lá estive, ele perguntou-me, olha, então, aquelas conversas do costume entre padres, não é? Então, tal, como é que vais fazer para o ano? Agora acabas o curso, e eu disse, olha, o bispo falou comigo e tal, vai-me pedir isto e aquilo, e também quero que eu comece a tratar da questão da catequese da Diocese. E ele disse-me, ok, prepara-te para ser o mártir. Como? O mártir. Porque os bispos sabem, toda a gente sabe, mas na hora da verdade és tu que fazes mal. O que quer dizer com isto? Falar de educação da fé, é pôr-nos em causa. Logo, se nos pomos em causa, nós não gostamos. Então reagimos de uma forma defensiva. Muitos de vocês, pelo aspecto, têm ar de ser mamás e papás. Quais são os maiores motivos de desentendimento entre os casais? A sogra não vale. Não é muito as perspectivas de educação de um e do outro em relação aos miúdos? Quer dizer, porquê? Porque eles gostam muito um do outro, claro que gostam, mas um tem uma história de vida, o outro tem outra. Por muito que a certa altura se tenham encontrado, não é? E ao dizer que por aqui se calhar não é boa ideia, quer dizer, o rejeitar ou pôr em causa a minha ideia, ele entende ou ela entende como pôr em causa a mim. Por isso, quando nós discutimos catequese e refletimos sobre catequese, nós estamos a pôr em causa. Estamos a ver a história? Por isso, vamos manter sempre assim algum distanciamento. Eu tinha um professor, e alguns aqui de vocês também o tiveram, não é, meus santos? Que ele dizia isto, já sabes quem é, que ele dizia isto, qualquer coisa, não sois vós, são os outros. Ele tinha muita sabedoria nisso. E nestas coisas da catequese, não somos nós, nem é a nossa paróquia, nem é a nossa igreja. São os outros. Vamos refletir um bocadinho então sobre isso. Ok. Então os objetivos que nós temos para este curso é identificar os traços característicos da catequese. Percebe-se a minha letra, não percebe? Perfeitamente. Situar a catequese dentro do processo evangelizador e distinguir, e aqui é que eu depois, isto vai ser na parte final, mas creio que vai ser uma síntese muito interessante, distinguir entre educação, ensino e iniciação, que parece a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes, e vamos focá-las
em diversas perspectivas e depois identificar as dinâmicas da conversão cristã. Isto é o que vamos fazer. Eu tinha que fazer qualquer coisa, tinha que escrever qualquer coisa sobre isso, mas não fui capaz. Não fui capaz porque eu fiz, isto aqui saiu em maio, e eu estou assim bastante preso ainda a isto, e não tive liberdade mental para repensar algo de novo, até porque isto vai de encontro àquilo que eu tinha estado a fazer, e o que eu vou falar agora aqui está neste livro, até à página 80 e qualquer coisa, deixa-me cá ver, até à página 87. No fundo são os dois primeiros capítulos, depois isto aqui é o digital no Serviço da Fé, não sei se conhecem, a gente que não tem mais nada para fazer, dedica-se a escrever estas coisas. A leitura teológica é que eu vou falar agora aqui convosco. Sendo que como é que eu ia te explicar? Os objetivos que eu tenho para este curso não é um faça isto, é encontre chaves de leitura para perceber as coisas. Encontre chaves de leitura. Porque nós gostamos muito da didática, não é? Pá, como é que se faz? Faz assim, usa assim, faz daquela forma. Mas a didática tem subjacente uma pedagogia. E a pedagogia tem subjacente uma filosofia, uma determinada forma de compreender o mundo e o ser humano. Portanto, se eu quero mudar a didática, não vale a pena mudar por mudar. E os que estão aqui professores já sabem a cabeça em água que vossas excelências têm das últimas mudanças a que foram sujeitos. Também não basta mudar uma pedagogia, quer dizer, é preciso tratar do alicerce, mudar a raiz. E é na raiz que a gente vai trabalhar. Depois o resto é só deduzir e naturalmente as coisas acontecem. Dinâmicas da conversão cristã. Conversão. Dinâmica... Não se nota, minha senhora? Minha letra tão fácil. Eu apanhei tanta porradinha por causa da letra. Muito bem. Muito bem. Vamos lá então. Começar a dar corpo a isto que é esta introdução. Mais alguma questão que gostavam de ver abordada ou nem por isso? Muito bem, comecemos então. Então, em 97, quando sai este Diretório-Geral da Catequese, que é, como é que eu ia dizer isto assim de uma forma, vai ser sempre asneira, não é? É uma espécie de lei de bases do sistema educativo. Ou então é um diretório de como se deve transmitir a fé. De forma que isto aqui implica a catequese, pastoral de jovens, escola católica, ensino religioso escolar, que nós em Portugal chamamos EMRC. Este documento refere-se a isso tudo. Como é que deve também ser a organização da pastoral numa diocese no que estas matérias diz respeito. Portanto, quando se fala em catequese, nós colamos a catequese àquelas duas faixas etárias que há pouco vos falei, mas não é isso, é outra coisa. E este diretório é de 97, mas houve um em 72, o Diretório Catequístico Geral. Aliás, a Christus Dominus, que é um documento do Vaticano II sobre... O Vaticano II está aqui. Que é Christus Dominus, número 20, que é o documento sobre o Bispo. Portanto, o Bispo, a missão do Bispo. Diz lá, a certa altura, que fazia falta um diretório, um vademecum, qualquer coisa que ajudasse os senhores bispos digamos assim, a pensar e a realizar a missão de evangelizar nas paróquias, nas dioceses. Um diretório. Dando resposta a esse pedido da Christus Dominus, em 72, a Congregação para o Clero publica o Diretório Catequístico Geral, que ainda é o diretório que está em vigor na cabeça de muita gente. É o de 72. Porque foi um diretório que respondeu muito bem
respondeu muito bem ao seu tempo, mas é o diretório que abre portas à entrada, por exemplo, das ciências humanas, para pensar a evangelização. E isto foi uma coisa que o Vaticano II nos permitiu, sobretudo na Gaudium et Spes, mas é o fascínio da novidade. É o fascínio da novidade. E ele cumpriu a sua missão, fez o seu caminho, mas, como tudo, foi necessário uma revisão. E foi necessário uma revisão porquê? E aqui o diretório fala no número 29 e 30. No 29, das vitalidades da catequese, e no 30, daquilo que são problemas. Ele sabe mesmo. Então, ele diz, se diz que a catequese é uma tarefa prioritária, hoje as paróquias estão muito portanto, voltadas para a evangelização, tudo bem, e convenhamos, já também não podemos ser injustos. Eu creio que não há paróquia nenhuma que não coloque o melhor dos seus recursos humanos e materiais na tarefa da catequese. Pelo menos das paróquias que eu tenho visto, para a catequese é onde há mais voluntários, é normalmente aos voluntários mais bem preparados, é na catequese. Portanto, há coisas muitíssimo boas, quer dizer, o normal é melhor, o frequente é ser muito bom tudo, mas tem algumas coisas que têm que ser melhoradas. Ele diz assim, no entanto é necessário examinar com especial atenção alguns problemas, tentando encontrar uma solução para os mesmos, ou seja, analisar o problema e tentar encontrar uma solução para o mesmo. O primeiro problema diz respeito ao próprio conceito de catequese como escola da fé, como aprendizagem e tirocínio de toda a vida cristã. Conceito que ainda não penetrou plenamente a consciência dos catequistas. Escola da fé. Não é como escola, é escola da fé. Como aprendizagem e tirocínio é treino acompanhado. Tirocínio da vida cristã. Isto ainda não entrou. E nós tivemos o azar de ter uma excelente solução. Quando o Concílio de Trento mandou que em cada paróquia, Concílio de Trento é século XVI, que em cada paróquia houvesse o ensino da doutrina cristã às criancinhas. Era assim que diz. Que haja o ensino da doutrina cristã às criancinhas. Só que nós não tínhamos como fazer isto. Há paróquias onde as coisas correram muito bem e há outras que só quando se alargou o ensino primário a todo o território, e quando digo ensino primário não era até à 4ª classe, era até à 3ª ou até à 2ª, era como era, mas que todas as crianças tinham ou eram desafiadas a participar na catequese, é que nós usamos o mesmo esquema da escola para ensinar os rudimentos de catequese às crianças. A ponto de haver manuais de catequese que tinham tudo. Eu dou-vos um exemplo, a cartilha do Abade de Salamonde. Salamonde é uma paróquia de Vieira de Minho. É um documento, é um livro, onde tem aquilo que é preciso aprender na escola primária. Tem matemática, tem os rios, tem medidas, tem o Pai Nosso, tem tudo. A aprendizagem estava toda misturada. E funcionou. E claro, como isto funcionou bem, foi uma boa solução para aquele tempo, é muito difícil agora abandoná-la. Portanto, a nós custa-nos vê-la, ver uma coisa diferente, porque foi uma solução muito boa. Só que já não responde. E há muito tempo já não responde. Era tão boa, ao que parece. Como? Tão boa, que em 1981, no Colégio dos Cedros, utilizavam o catecismo do Pio X. Sim. Porquê? Porque quem são os anjos, quem é Deus, quem é isto, tudo de cor. Já vem desse tempo. Sim. Mas eles acharam, provavelmente, que seria bom que eles também conhecessem essa doutrina, digamos assim. Eu digo isso porque eu dei aulas a esses miúdos lá e era obrigatório. O catecismo do Papa Pio X, São Pio X, aquilo é 1907, 1908, não sei agora o ano exato em que ele foi publicado.
é um catecismo muito interessante. Nós conhecemos o apêndice, aquelas perguntas e respostas, não é? Aquela coisinha pequena. Sim, que eu também tive, quando era pequenino. Pois, mas isso é a parte final. O catecismo todo parte de um texto da Escritura e explica a doutrina a partir da Escritura. O catecismo, o grande, né? Aquilo está muito bem feito. Está muito bem feito mesmo. Aliás, o São Pio X, agora é santo, foi um grande impulsionador da catequese. A catequese, peço desculpa, a primeira comunhão foi com ele, começou. Antes dele, antes as pessoas comungavam quando acabassem a instrução catequética, que era ali pelos 12, 13 anos. Por isso é que ainda há paróquias que têm, e nós lembrámos disso, é a primeira comunhão que era quando soubessem distinguir pão de pão, quando distinguisse o que é o pão do alimento diário, do pão eucarístico. Quando a criança tivesse o mínimo de noções, podia comungar. Que era uma festa privada. A primeira comunhão pode ser feita em casa, com a família. Depois havia a comunhão solene, que é, agora sim, já assumo diante da comunidade e tudo mais. Esta comunhão solene era a primeira comunhão anterior, ao Pio X. Estamos a ver? Por isso é que ela está muito metida na memória do inconsciente das nossas comunidades. E nós somos catequistas, sabemos a dificuldade que é fazer a festa da fé em vez da comunhão solene. Porque aquilo foi muito vincado. Muito vincado. É por isso, não sei por quanto isso. A primeira questão. Segunda, no que se refere à orientação de fundo, o conceito de revelação impregna habitualmente a atividade catequética. Contudo, o conceito conciliar de tradição tem uma menor influência como elemento verdadeiramente inspirador. Ou seja, temos muita Bíblia e pouca tradição cristã. Depois acontece aquilo que eu vos falava no início. Sabemos todos os personagens, só não sabemos é que Jesus Cristo é nosso Messias. Sabemos saber por dentro, não é? Saber por dentro. De facto, em muitas catequeses, é quase exclusiva a referência à Sagrada Escritura. E a reflexão e a vida bimilenar da Igreja não acompanha suficientemente tal referência. Depois vamos ver a questão do testemunho. Isto é complexo. Porque a fé... Vamos com calma. A fé não se transmite. Neste sentido. Eu posso pegar na caneta e dar aqui a este nosso amigo. Transmitir-lhe uma coisa, um objeto, que ele recebeu e depois entregou outro. Ou então eu posso transmitir um conhecimento. Imaginemos que o senhor não sabe nada de inglês, por exemplo. E eu, à força de insistência, melhor ou pior, ao fim de uns meses vai dizer good morning e bye bye. Já vai conseguir dizer isto. Ou seja, por de uma forma ou de outra, ensina-se. Agora, como é que eu ensino a alguém que Deus é o nosso Pai e o nosso Salvador? Não é por eu massacrar nas orelhas que ele pode papaguear isso. Mas cá dentro... Ou seja, a fé não se transmite então desta forma. A fé transmite-se a partir de uma proposta que é acolhida, recebida e deixada frutificar pelo destinatário. Se ele não quiser, eu nunca consigo transmitir a fé. E se ele quiser e eu quiser, se a graça de Deus não atuar, a fé também não se transmite. Logo, o conceito de tradição é muito importante, que é, não basta o texto da Escritura, é necessário o ambiente onde esse texto da Escritura ganha sentido e onde o indivíduo faz com que esse texto seja a norma a partir da qual ele compreende a sua vida. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aliás, há um livro que eu aconselho imenso a ler, que faz-nos bem aquilo, pá. É de um humor... Cartas do Diabo ao seu sobrinho, de um tal Snow, Neve, portanto, S-N-O-W. Aquilo foi publicado em fascículos nos anos 30 no Reino Unido ou Inglaterra. Não sei se na altura já se falava assim, mas paciência.
foi publicado lá em fascículos por um senhor que se converteu de adulto. Converteu-se de adulto, não é? E então, por exemplo, no meu caso, que sou cristão desde que me conheço, há coisas que eu não tenho distanciamento crítico, para mim é natural, não é? Mas para ele não era. E então o que é que ele faz? Faz uma crítica à nossa vida. E então o diabo, ensinar o diabo mais novo, portanto, é o diabo aprendiz, como é que deve tentar os cristãos. Como é que deve tentar os cristãos? Isto é interessante, porque denota que muitas vezes a nossa conversão é apenas superficial. Cá por dentro, as dinâmicas de vida ainda estão muito apagadas. Isso é normal em toda a gente, hein? Isso é normal em toda a gente, mas às vezes esta falta de conversão está grande demais. Nesta situação, portanto, a falta de referência à tradição, a natureza eclesial da catequese não se manifesta claramente. A natureza eclesial, aquilo que falamos da comunidade, não se manifesta. E é uma tentação muito grande, sobretudo aqueles que vimos do ensino, é uma tentação muito grande nós transmitirmos conteúdos cognitivos. Porque nós sabemos fazer isso bem. Nós fazemos isso bem. Os miúdos gostam. Ficam a saber. Parece que têm cultura cristã. Podem ter isso tudo. Mas não têm a adesão pessoal ao Senhor Jesus. Estamos a ver a tentação que isto é? Estamos a ver... Eu um adolescente, sou capaz de fazer um curso bíblico. Pô-lo a fazer Lectio Divina. Estamos a ver a história? Isso é para catequistas experientes como vós. Um curso bíblico faço-lhes. Agora, pô-los a fazer Lectio Divina. Uma coisa é o saber da cabeça. Onde quem era o Moisés, quem era bom, isso é uma das... Mas estou agora a fazer uma experiência lá num grupo um grupo de leigos que tenho numa casa. Eu não sei, não vos disse. Eu sou capelão no hospital psiquiátrico. Se achar alguma coisa estranha, para não estranhar. E nós lá temos um grupo de leigos que no fundo é catequese de adultos. E agora estamos a fazer um trabalho muito interessante que é seguir os personagens do Antigo Testamento. Seguimos os patriarcas, agora estamos com o Senhor Moisés. E é uma coisa interessante, ler o Gênesis de princípio a fim. As coisas que lá aparecem. E tenho uma colega que, a primeira ou segunda vez que começamos isso, chegou à reunião, eu estou escandalizada. Aquilo na Bíblia são poucas vergonhas. Porque de facto é verdade. A gente começa a ver aquelas coisas, não é? À luz da nossa mentalidade, que são poucas vergonhas. Isto para dizer o quê? Que o conhecimento, e depois aquela dinâmica, o que é que aquilo nos diz hoje ainda, não é? Está muito desfasado. Sabemos quem era quem. Mas uma das coisas que eu gostava de fazer uma sondagem, se é que se pode assim fazer, não é? Situar no tempo o Abraão, por exemplo. O Abraão é de que altura? Século XVIII, XIX a.C. Okay. Ou seja, a gente ouve falar neste indivíduo na missa. O Abraão parece que era amigo de Moisés e moravam juntos ali, foram à Babilónia tomar café e depois regressaram no tempo dos Macabeus. Quer dizer, passei 17 séculos assim a correr, não é? Mas quando a gente ouve isto na Bíblia, ouve estas passagens da Escritura na Eucaristia, parece que é tudo igual. Foi tudo ali para o lado de Israel, não sei, parece que foi o século passado, e a gente esquece que de Abraão a Jesus Cristo vai quase tanto como de Cristo até nós. Estamos a ver esta coisa? E esta diferença, e na adesão que isto implica à passagem da Escritura, que a minha vida vai ter para me iluminar, implica não é só saber, é saber e depois fazer Alexio com isso. Tem que a relação entre Escritura, tradição e magistério, cada qual segundo o seu próprio modo, ainda não fecunda harmoniosamente a transmissão catequética da fé. Escritura, magistério, Escritura, tradição e magistério. A Escritura é a Bíblia, a tradição é tudo aquilo que é a vida da Igreja. O magistério é a função dos bispos, Papa e dos bispos. Tem uma função de árbitro.
Mais, a nossa fé não é dita pelo Papa nem pelos bispos. A nossa fé é dita pelo povo de Deus. É o sensus fidei, o sentido da fé dos fiéis. Aos bispos, pela missão que lhes foi confiada, cabe confirmar e dizer o que está de acordo com a fé cristã, ou seja, a fé apostólica, e o que não está de acordo, discernindo, ouvindo. Nós, mais uma vez, ainda bem que o Papa Francisco é bom na comunicação social. Já desde, pelo menos, o sino sobre a palavra de Deus, pelo menos esse, anterior não me recordo de nenhum, mas se calhar também, que eu pessoalmente respondi àquele questionário que vem da Santa Sé e que estava na internet já. Agora, o sino sobre a família, que seguiu exatamente o mesmo percurso, não houve inovação nenhuma, umas parangonas na comunicação social, Papa quer ouvir os fiéis. Sempre se ouviu os fiéis. Sempre se ouviu os fiéis. Só que agora não era ampliado pelos mídias. E as comunidades, de facto, estão um bocado esfrangalhadas e esta informação não passava. Estou a dizer isto, não por demérito do Papa Francisco, antes pelo contrário, não por da comunicação social, mas porque nós, comunidades, deixámos-nos, digamos assim, distrair com coisas que se calhar nos levaram a não estarmos atentos ao que era importante. Depois a finalidade da catequese também está esquecida. Ou qual é a finalidade da catequese? Qual é a finalidade da catequese? Qual é a finalidade da catequese? Entrar em comunidade com Jesus Cristo. Diga. É Olga, não é, senhora? Anabela, peço desculpa. Olga é a senhora. Entrar em comunidade com Jesus Cristo. A catequese número 5. A catequese tem como finalidade pôr não só em contacto, mas em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Isto aqui tem que estar na nossa... porque senão, comunhão e intimidade. Exatamente isso. No que diz respeito à finalidade da catequese, que visa promover a comunhão com Jesus Cristo, é necessário uma apresentação mais equilibrada de toda a verdade do mistério de Cristo. Às vezes, só se insiste na sua humanidade, sem fazer referência explícita à sua divindade. Noutras ocasiões, menos frequentes nos nossos dias, a sua divindade é tão acentuada que já não se percebe a realidade do mistério da encarnação do Verbo. Isto em 97. Eu acho que hoje que estamos a espiritualizar outra vez demais a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo, de uma forma equilibrada, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem comunhão nem distinção, isto é o Concílio de Calcedónia, é uma coisa difícil. É difícil. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quer dizer, como é que um pode ser as duas coisas? Depois, com comunhão, em comunhão e sem distinção. Isto na cabeça custa a entrar. Isto custa muito a entrar. Portanto, é normal que a coisa, ora vá mais para um lado, ora vá mais para o outro. Depois também ele refere aqui algumas lacunas, e uma lacuna que refere muito é a questão da doutrina social da Igreja. Infelizmente, quando agora a partir de 2008, 2009, com esta crise económica que está aí forte, a Igreja desenrascou-se muito bem. Porque as pessoas perceberam que há muita assistência que é feita por nós, Igreja. Mas isso não é uma coisa de marketing. Isso tem a ver com a nossa identidade. Nós não cuidamos de quem precisa para sermos simpáticos ou para termos recursos do Estado. Nós tratamos de quem precisa porque esta é a forma normal de ser cristão. Dá-lhe vós mesmo de comer. Ponto. E olhei para a vida pública de Jesus. Jesus Cristo passava o tempo a fazer o quê? A pegar com os fariseus. Mas bom, isso não vale, não é? Mas o que é que ele fazia assim? Curava, alimentava, explicava a doutrina a partir das curas. E dos milagres da multidão. Os milagres de Jesus eram o quê? Milagres de saúde.
E a alimentação, que também é saúde, não é? É saúde. Ou seja, Jesus Cristo anunciou o reino de Deus tratando bem a pessoa. Isto é simples. Isto é muito simples. Nós anunciamos Jesus Cristo tratando bem, defendendo a pessoa. Por isso, nós quando vamos para a comunicação social lutar, por exemplo, contra a eutanásia, lutar contra o aborto, não é por nós, apenas. É porque nós, se descobrirmos Cristo, não podemos não defender a vida. Temos que defender a vida, ponto. Dos nascidos, dos que vão nascer, de toda a gente. Temos que defender a vida. Temos porquê? Porque descobrimos o Deus da vida e para agir em conformidade temos que fazer o mesmo. Estamos a ver a questão? Daí que anunciar Jesus Cristo, fazer catequese, é implicar no compromisso pelo reino de Deus. Compromisso do reino. Se não há compromisso, se não há militância pelo reino, não conseguimos fazer suficientemente um caminho de fé. Estamos a ver? Parece difícil, torna-se fácil. Eu acho que é muito fácil. Aliás, eu tenho a expectativa de que seja muito fácil. A partir de quê? Da nossa experiência pessoal de fé. O que é ter fé? E terminamos com isto. O que é ter fé? É ter uma profunda confiança. Neste caso, nós que estamos a falar de Cristo, em Cristo. Fé é só com Deus, não é crença. Vamos distinguir entre fé e crença. Por exemplo, eu tenho uma crença que este ano vai ser o 36. Mas se não for paciência, desde que não aumentem o preço do gasóleo, é muito mais importante do que, para mim, do que o 36. Mas o que é que quer dizer com isto? A fé, nós temos algumas visões parcelares da fé que nos induzem no erro. Por exemplo, aquela questão da Carta aos Romanos. Fé é acreditar naquilo que não se vê. É verdade. Então nós damos asa a um certo fideísmo, que é assim porque é assim porque sim. Eu acredito porque acredito. É assim porque a Igreja diz. Ora, isto a fé não é isto. A fé é razoável. Eu tenho razões para acreditar. Mas, em última instância, portanto, a fé é razoável. A questão do confiar no outro, do se abandonar no outro, é algo que temos na família de bom. Se bem que, infelizmente, nós hoje estamos muito feridos, muito magoados. E, se calhar, na catequese, não só iniciar a fé, mas, se calhar, também e acompanhar para que a fé cure as nossas feridas afetivas. Hoje a nossa sociedade está muito magoada. Andamos muito magoados. É a percepção que eu tenho, não é? Não passa disso. Daí que, às vezes, costumo brincar que eu prefiro antes prefiro antes uma pessoa que venha de uma família pagã, mas que se amam de verdade, humanamente falando, do que de uma família que vai ao domingo, à missa, apanha porrada para rezar o terço e há um ambiente tenso, não é? Formalmente são católicos, mas afetivamente estão magoadíssimos. Então a fé, a partir da qual que eu queria propor-vos que nós vamos refletir, é a relação interpessoal entre duas pessoas que se amam. Se reparares na Escritura, o Oseias, essa é a pela negativa, a vinha amada de Deus. Até que depois, em São Paulo, fala da relação esponsal entre marido e esposa, para falar da relação entre Deus e a Igreja, ou entre Cristo e a Igreja, da relação esponsal. Logo, a fé é este entregar-se ao outro, confiar no outro e viver a partir do outro. Entregar-se, confiar e viver a partir do outro é viver a partir de Jesus Cristo. E o problema que se põe agora é este. E vamos falá-lo a partir das 11.
como é que eu vivo a partir de Cristo se eu não conheço Cristo? Como é que eu hoje posso conhecer Cristo? Como é que eu hoje posso conhecer e deixar-me tocar por Cristo a ponto de me entregar totalmente a Ele, fiar-me dele e viver a partir dele?